Fala aí, guerreiro. Aqui é o Cidadão X falando com você. Vendo agora que, né, o alcance do canal tá aumentando, entra muita gente aqui pra criticar, né? E é legal. Tem críticas que são construtivas, são informativas. Mas tem umas que, puta que pariu, que desperdício de tempo, né? Como que a pessoa pode desperdiçar tanto ar puro assim pra funcionar o seu sistema respiratório lá e dizer que tá viva? É gente inútil demais, cara. Você é louco. E aí eu tenho uma dica pra vocês. Vocês que estão às vezes defendendo ideias, debates, ideologias, estão começando a pensar sozinho, né? Vocês vão ver que vocês vão começar a enfrentar esse tipo de gente, os alienados, né? Os caras que defendem o sistema, que acham que estão sempre certo, que você está sempre errado, e fica procurando uma brechinha para te criticar, te atacar e tal. Tem um jeito de você causar um negócio impactante na vida desse cara. Você causa o suicídio dele, ou pelo menos você motiva isso, né? Você acaba com a vida do cara a ponto de ele, tipo, não servir mais pra nada. Quer saber como que faz isso aí? Se liga. Primeiramente, cara, você tem que identificar o nível do alienado. Como assim? O alienado tem vários níveis, né? Tipo assim, não tem como classificar. São tipos diferentes de posturas, de defesa, de ação, né? Na verdade, o alienado ele mais reage do que age. Qual que é a ideia? Você tá lá, né, falando o que você pensa sobre as suas ideias, as suas teorias, né, aquilo que você acha, a sua opinião. E isso, cara, soa como se fosse uma espécie de alerta, um alarme na mente do alienado. Que tá passando por ali, eu tava prestando atenção em você, ou não tinha nada a ver com o assunto, aí de repente você fala alguma coisa que vai de encontro a tudo que ele, sabe, prega, né? Todas as posições dele. Se alguma das coisas que você falou for de encontro a alguma dessas coisas que passam na mente desses caras, pronto, você chama a atenção dele. E aí ele vem. E aí sim você vai tentar classificar ele. Como assim? Tem uns que são daquele nível intelectual mais baixo, eles só vão te xingar. Vão te xingar sua mãe, te atacar, pá. Esse bagulho, sabe, quando entra nesse nível, o melhor que você pode fazer, eu pelo menos faço, eu xingo de volta, de uma maneira mais inteligente, é verdade, né, que chega a confundir eles, tira um barato, faça uma piada rápida e tal, e eles ficam atacados, ele sai fora, né, ele desiste, ele vai embora, ele sabe que ele não tem argumento suficiente para ficar debatendo com você. Tem outros tipos de alienados, que é o seguinte, cara, são aqueles ideológicos, um alienado ideológico, olha que negócio cabuloso, né? Qual que é a ideia desse cara aí? Esse alienado é aquele cara que ele não tem, né, pensamentos próprios, únicos, né, singulares, seus. O que ele tem é um copia e cola na cabeça. Ele defende teses, teorias, ideologias de outras pessoas. Porque ele não pensa sozinho. O alienado é bem isso. Ele está preso numa programação. Então ele não pensa sozinho. Certo? Então ele para debater com você, ele vai vir com coisas de outras pessoas que pensaram sozinhas. E aí ele copiou aquilo tudo na mente dele, os argumentos, a ideia, a base, o fundamento, e vem debater com você. Ele mesmo não pensa. E é por isso que você é visto muitas vezes como alvo dele. Por isso que ele vem sempre, sabe, de encontro a você, te criticar, te atacar, te agredir. Porque ele não admite que outra pessoa pense sozinha. E aí entra o método de defesa, de um dos métodos de defesa do alienado. Quer fazer o quê? Ele precisa identificar você. Você chega e começa a falar e tal, e ele fica ali, sabe, vendo seu vídeo, escutando você falar, por perto ali, prestando atenção. E ele precisa ligar você a alguma coisa. Ligar você a alguém, uma ideologia, uma teoria que ele já conheça. Que está dentro da programação da cabecinha medíocre dele. Né? Porque lá é tudo copiado e colado. Alguns se esforçam bastante para, sabe, entender tudo o que outra pessoa pensou. Pensar sozinho para ele é um absurdo, é um crime. Ele não admite, ele não consegue nem entender como que isso funciona. E aí, se ele vê você pensando, comentando, falando alguma coisa, ele tem que ligar você a alguma coisa. Espera aí que eu vou te explicar para que serve isso. A ideia é fazer de um jeito que você, né, entregue para ele, ou você mostre para ele, ou que ele possa, né, comparar você com coisas que ele já conhece. Porque fica mais fácil dele debater. Então, quando você pensa sozinho, para ele não dá certo, não funciona. O que você tem que fazer
né, ficar ali falando, e ele prestando atenção, até ele identificar uma palavra, um termo, uma frase, alguma coisa que ele possa, né, manipular para comparar você a um outro cara que já existe, um outro pensamento, uma outra linha ideológica, porque lá ele consegue se defender bem. E para fazer isso, muitas vezes eles chegam a prestar atenção no que você está falando e vem com aqueles questionamentos idiotas, né, mas o que você acha sobre tal tema? Que às vezes não tem nada a ver com o que você estava falando. E vem fazendo aquelas perguntas ridículas, cara, que você fica, pô, mas é uma entrevista? A ideia é essa, de entrevistar mesmo. E você responde algumas e tal, sem perceber, né, achando que aquilo é uma conversa, mas não. O que ele está fazendo é tentar conduzir você para o caminho que ele quer, né, para o campo de debate onde ele se sente mais confortável, onde ele já está preparado. Então se você fala alguma coisa e ele consegue encaixar em você como um conservador, aí ele vai lá pro campo, sabe, aqui, você é conservador? Então isso, aquilo. Aí se você é um cara um pouquinho mais contra o sistema, né, você não gosta do atual governo, então ele vai debater com você, vai te perguntar um monte de bobagens e tal, até conseguir enquadrar você como petista, como petralha, como esquerdista, socialista. Ele precisa disso, ele não sabe o que fazer se ele não conseguir fazer isso. Então, quando você responde algumas perguntas desses idiotas aí, né, com pensamentos próprios, seus, únicos ali, né, sabe, uma linha ideológica sua, sem comparar com ninguém, sem se posicionar da mesma forma que alguém e tal, isso aí buga a mente dos caras, mano. Esses alienados, eles não sabem o que fazer com isso. Quando você não se enquadra no perfil que ele está tentando colocar na sua cara, né, ele não sabe o que fazer quando você fala uma coisa que ele nunca pensou antes, que ele nunca viu em nenhum lugar antes. Né, quando você mantém uma posição de um jeito e, sabe, liga isso a alguma outra coisa e ele não consegue. Não, cara, ele não consegue entender como você é capaz de pensar sozinho, porque ele não consegue. Conduzir o diálogo, né, na forma de entrevistas, perguntas, debates, é um dom, né, mas que também pode ser adquirido através da prática, né, do exercício. É natural em alguns políticos, alguns grandes oradores, mestres, professores, grandes líderes e tal, esses caras que dominam multidões, quando pega o microfone o cara se transforma. Esse dom de conduzir, né, o pensamento das pessoas sempre pro lado dele faz parte da vida dessas pessoas. Algumas adquirem, né, na prática, treinando, né, fazendo repetidas vezes. Mas a ideia é sempre essa, cara, é conduzir a pessoa para onde você se sinta mais confortável, mais seguro para agir. E estando mais seguro, você fica muito mais preparado, né, cara? Você fica muito mais imponente, né? Os seus argumentos, os seus fundamentos ficam muito mais impactantes, muito mais sérios do que a pessoa que acabou chegando ali sem, sabe, nem entender o que está acontecendo. Então quando você vê o debate ideológico aqui, eu falar uma coisa aqui no meu canal, por exemplo, e você vê um cara com várias perguntas, eu quero saber isso, o que você pensa daquilo, e o que você acha disso, e bababá. A ideia dele é essa, cara. É que você, de alguma forma, dê uma falha durante suas respostas, né? Que você, de alguma forma, se assemelhe a alguma coisa que ele possa manipular e te conduzir, e te comparar a alguma coisa que ele já está bem, uma coisa que ele já conhece. É isso que ele quer que você dê uma mancada, mesmo sem querer, mesmo sem parecer, mesmo sem ter aquele sentido obrigatório. Não, eu quero que pareça assim, não. Você está falando do que você pensa, que muitas vezes vai se assemelhar a coisas que outras pessoas já pensaram antes, mas não quer dizer que você pense exatamente como elas. E todo mundo falha nas suas linhas ideológicas, nas suas teses, nas suas teorias. Mas o que ele quer é isso, ele quer te conduzir, né? Ele quer comparar você ao Marx, quer comparar você ao Hitler, quer comparar você ao Trump, ao Bolsonaro. Alguém que ele sabe criticar. Alguém que ele já viu um monte de gente criticando e ele copiou e colou na cabeça dele. Então ele quer te comparar às mesmas linhas ideológicas que ele já sabe atacar. É isso que ele quer fazer. Entendeu? O alienado, ele não faz isso por dom. Ele não faz isso meio que conscientemente. Na verdade, ele foi programado para fazer isso. É porque ele precisa defender o sistema. Ele precisa defender as posições que está na cabeça dele ali. E para fazer isso, muitas vezes ele vai ter que dar um jeito, né, de saber atacar você. Mesmo que ele não consiga isso, ele vai tentar procurar um ponto fraco, né, na sua ideia, no seu fundamento, nas suas bases. É só isso, cara. Tem outros métodos, são bem menos eficientes, né? Como por exemplo aquele lá, que são muito usados até também. Se bem que isso aí vai do nível intelectual de cada alienado, né? Porque o cara que é um pouquinho menos idiota, menos imbecil, o que ele faz? Quando ele não sabe atacar você, os seus argumentos, as suas ideias, o que ele faz? Ele ataca o argumentador. É bem isso mesmo, né? Quando ele não consegue,
né, debater os seus argumentos, ele ataca o argumentador. E aí ele vai entrar na sua vida pessoal, vai tentar direcionar você. Isso é tudo um esquema, cara. É tudo um sistema que ele tem, que bolaram na mente dele, e ele acha que ele está preparado, que ele está bem, que ele está ciente, que ele está, sabe, é isso mesmo, eu sei o que eu estou falando, não sabe de porra nenhuma. E quando você, né, que essa é a dica, identifica o que ele está querendo fazer, e mostra para ele, ó, você está querendo fazer isso, você está querendo colocar palavras na minha boca, você está querendo me conduzir, você está querendo fazer que eu pareça isso, pareça aquilo, você é um idiota. Isso aí já torna a ira dele, sabe, irreversível. E aí ele baixa o nível, entra naquela fase de xingar você, sua mãe, né, chamar você disso, daquilo, e quando chega nesse ponto, você pode largar para lá que não serve mais para nada. Mas quando você revela para ele, ó, identifiquei que você está querendo conduzir o meu diálogo, o debate aqui, né, para poder me atacar depois. Quando você revela isso para ele, e aí você responde algumas perguntas deles, né, coisas próprias suas, né, eficientes, pensadas por você, e que ele não consegue comparar com ninguém, você vai perceber que ele vai continuar perguntando. Vai querer saber mais, até ele achar uma, até ele conseguir pegar uma falha sua. E caso ele não consiga, ele começa a ignorar suas respostas. Ah, sua resposta não se enquadrou no que ele queria. Não deu para ele manipular você, a sua resposta, tal. Então ele ignora e pergunta mais alguma coisa. E vai ficar nisso, cara. E quando você identifica isso, é facinho você acabar. Você responde, larga pra lá, mostra o que ele tá fazendo e fala pra ele, ó, é o seguinte, mano, você percebeu tanto que você é inútil? Você só servia para defender suas posições, o seu sistema que você tanto ama aí e tanto defende. Quando você não consegue mais fazer isso, você não serve mais pra nada, cara. O alienado que não consegue conduzir, manipular as pessoas, compará-las, que não consegue, né, debater, criticar elas, ele não serve pra nada. Ele só faz peso aqui na Terra, é um inútil. E é nessa hora que você provoca a morte cerebral dele. Fala pra ele, fala, cara, você não serve nem pra defender suas posições que nem são suas. Na verdade, você não serve pra porra nenhuma. Se mata, cara. É assim que você provoca um suicídio coletivo na mente dos alienados, cara. Pensando sozinho. Simples, né? E aí você sabe o que ele tá fazendo? Já era. É um inútil. Aqui foi Cidadão X. Valeu.